tremendo com tamanha intensidade que o contrato se tornara ilegível. A mulher que comandava um império de 50 bilhões de reais estava perdendo o controle. Enquanto a sala de reuniões começava a girar e sombras avançavam sobre a sua visão periférica, ela fugiu. Trancada no banco traseiro de um sedã blindado, a executiva mais temida de São Paulo finalmente desmoronou. E o homem sentado ao volante recusou-se a deixá-la cair. Beatriz Kensington não era a mulher que acreditava em fraqueza. Aos 42 anos, era CEO incontestada da Kensington Cross Enterprises, um gigante global em imóveis corporativos e biotecnologia. Havia herdado uma empresa moribunda do pai e a forjado num empírio de 50 bilhões de reais através de pura vontade, noites sem dormir e uma frieza que aterrorizava o mercado financeiro. Vivia no olho público, cada roupa examinada, cada decisão de negócios analisada. Mas Beatriz guardava um segredo. Um segredo aterrorizante e consumidor que devorava lentamente a sua realidade. Havia começado 3 meses atrás como um incômodo sutil, uma mancha cinza esfumaçada na periferia do olho esquerdo. Ela culpou o cansaço, as horas intermináveis diante de modelos financeiros no tablet. Mas a mancha não desbotou, cresceu. Transformou-se numa teia de moscas volantes escuras, seguida de uma sensibilidade agonizante à luz fluorescente. Em semanas, as linhas nítidas dos projetos arquitetônicos começaram a distorcer e desfocar. Na manhã da terça-feira mais crítica de sua carreira, o mundo havia se tornado uma aquarela deixada debaixo da chuva. Beatriz estava sentada na enorme sala de reuniões no topo da torre Kensington Cross, com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Para Beatriz, porém, o skyline era apenas uma mistura borrada de cinza e luz. Ao lado dela, Ricardo Belmonte, membro sênior do conselho que vinha orquestrando um golpe silencioso para derrubá-la, tamborilava os dedos sobre a mesa de jacarandá. A aquisição das patentes da Apex Biolabs requer a sua assinatura na cláusula 4, Belmonte disse, a voz impregnada de falsa paciência. Deslizou a pasta de couro espessa pela mesa. Imagino que a senhora já leu as novas cláusulas de responsabilidade civil? Beatriz baixou os olhos. O texto era um enxame caótico de formigas negras. Piscou com força, tentando forçar a retina a focar. O pânico, frio e afiado, se enroscou no estômago. Se hesitasse, Belmonte farejaria sangue. Se admitisse que não conseguia ler as palavras, o conselho acionaria a cláusula de capacidade médica no contrato até sexta-feira. Estou revisando. Ricardo, ela disse, a voz perfeitamente nivelada. Uma aula magistral de engano. Estendeu a mão para os óculos de leitura, mas sua percepção de profundidade havia desaparecido completamente. Os dedos bateram na xícara de porcelana. Ela tombou. Antes que o líquido quente pudesse arruinar o documento, uma mão grande e calejada disparou de atrás dela, endireitando a xícara com velocidade impossível. Com licença, senhora Kensington. Eu bati na mesa, disse uma voz grave e rouca. Era Paulo. Paulo Hayashi era uma adição relativamente recente à equipe executiva. Oficialmente, era seu motorista-chefe e segurança pessoal. Extraoficialmente, era um fantasma. Aos 38 anos, Paulo possuía a energia quieta e tensa de um homem que havia visto o pior do mundo e aprendera a navegar nele em silêncio. Era ex-engenheiro estrutural, cuja vida havia descarrilado violentamente 5 anos antes, quando a esposa faleceu, deixando-o com uma montanha de dívidas e uma filha, Lara, que havia nascido com uma cardiopatia congênita grave. Paulo não dirigia um sedã blindado porque amasse carros. Dirigia porque a Kensington Cross oferecia o plano de saúde empresarial mais abrangente do estado. E Lara precisava de uma cirurgia de troca de válvula cardíaca especializada avaliada em R$ 2.800.000 no Hospital Albert Einstein. Paulo deu um passo atrás, limpando uma gota de café derramada com um guardanapo. Ao fazê-lo, deslocou sutilmente o documento, página 4, parágrafo 2. O teto de responsabilidade está fixado em 560 milhões, murmurou. Voz tão baixa que só Beatriz, recostada na cadeira, podia sentir a vibração das palavras. A respiração de Beatriz se interrompeu. Ela não o olhou. Não podia.
Em vez disso, virou-se para Belmonte com um sorriso glacial. Um teto de responsabilidade de 560 milhões é inaceitável, Ricardo. O acordo original era estritamente limitado a 350 milhões. Não assino isso enquanto o jurídico não o revisar. Ela fechou a pasta com um estalo. Reunião encerrada. Enquanto os membros do conselho saíam, resmungando e trocando olhares confusos, Beatriz permaneceu sentada. Suas mãos apertavam os braços da cadeira até os nós dos dedos ficarem brancos. Paulo ficou quieto junto à porta. Ele não havia deixado de notar os sinais. Era engenheiro. Toda a sua vida foi construída sobre a observação de falhas estruturais. Havia percebido que ela errava o puxador da porta do carro por alguns centímetros há 2 semanas. Havia notado o jeito como ela deslizava os dedos pelas paredes dos corredores para guiar os passos. Havia notado o tamanho da fonte no tablet maximizado a proporções que seriam cômicas para alguém da sua idade. Pode esperar no carro, Paulo, ela disse. A voz ecoando na sala vazia, tensa e defensiva. Fico bem aqui, senhora. Paulo respondeu, afastando-se da porta e tomando posição perto da janela, caso a senhora precise de auxílio para navegar até a mesa. Beatriz teve um sobressalto. A máscara rachou. Ela virou a cabeça para a silhueta borrada dele. Com licença, a senhora está perdendo a visão, Paulo disse. Não era uma pergunta. Era uma constatação calma e factual, e o Belmonte sabe que algo está errado. Ele empurrou aquele documento para a senhora de propósito. O senhor está se metendo onde não foi chamado, Hayashi. O senhor é meu motorista. Não presuma me analisar. Não estou analisando a senhora. Estou protegendo a senhora. Esse é o meu trabalho. Paulo caminhou devagar em direção à mesa, mantendo a voz gentil, sem a agressividade do tubarão corporativo a que ela estava acostumada. Dê-me o braço. Há um cabo solto perto da porta, do equipamento de projeção. Se a senhora tropeçar nele, o Belmonte vence. Beatriz queria gritar. Queria demiti-lo na hora. Mas a escuridão aterrorizante nas bordas da visão estava se fechando. E ela estava incrivelmente cansada de fingir. Devagar, a mão trêmula alcançou o tecido firme e quente do paletó dele. Se você contar uma única palavra disso a alguém, ela sussurrou, a voz se quebrando. Eu tenho uma filha de 8 anos que precisa de cirurgia cardíaca aberta. Senhora Kensington, Paulo respondeu, conduzindo-a pela sala com desenvoltura. Não me importo com política corporativa. Me importo em fazer meu trabalho para manter minha filha viva. O segredo da senhora está seguro. 3 dias depois, a chuva caía em torrentes, transformando as ruas de São Paulo num espelho reluzente e molhado. Paulo estava sentado ao volante do sedã blindado, estacionado no subsolo do Hospital das Clínicas. Beatriz havia passado as últimas 3 horas dentro, submetendo-se a uma bateria agonizante de exames com o Dr. Hélio Galvão, o principal neurooftalmologista do país. Ela havia entrado no prédio sob um nome falso, usando um casaco e um chapéu largo, aterrorizada com os paparazzi. Quando a porta pesada traseira finalmente se abriu, Beatriz praticamente desabou no banco de couro. Estava encharcada, havendo recusado o guarda-chuva de Paulo. O baque surdo da porta selando-os do rugido da cidade criou um isolamento que durou apenas 1 segundo antes que ela começasse a tremer. Para onde vou, senhora Kensington? Paulo perguntou quietamente. Para qualquer lugar, ela arquejou. Dirija, por favor. Paulo saiu do subsolo e entrou na avenida, conduzindo o veículo enorme com suavidade para a marginal. Os limpadores de para-brisa batiam num ritmo hipnótico. Ele dirigiu em silêncio por 20 minutos, deixando o zumbido ambiente do motor preencher o espaço, aguardando até que a respiração entrecortada dela começasse a se acalmar. Por fim, encostou o carro num trecho deserto da marginal, junto ao rio, e deu ponto morto. Desligou as luzes internas. Fale, Paulo disse. Ele não se virou, apenas olhou para o reflexo dela no vidro. Por um longo momento, Beatriz não disse nada. Então um soluço cru e devastador rasgou sua garganta. Era o som de uma mulher que havia travado batalhas a vida inteira e encontrado finalmente um inimigo que não podia superar com inteligência, trabalho ou dinheiro. Estou ficando cega, Paulo. Ela soluçou. As palavras vomitadas numa corrente de puro terror. Chama-se retinopatia exudativa autoimune.
O sistema imunológico está destruindo ativamente as vias neurais dos meus nervos ópticos. O Galvão disse que tenho talvez 4 meses antes que seja permanente. Escuridão total. Paulo apertou o volante. Não há tratamento? Corticosteroides? Imunossupressores? Tentamos, ela chorou, escondendo o rosto nas mãos. Falharam. A degeneração é agressiva demais. Tudo que construí, o legado do meu pai, a empresa, os milhares de pessoas que dependem de mim. O Belmonte vai pegar tudo e despedaçar. Se eu renunciar, as ações da KCE vão despencar. Vou perder tudo. Paulo ouviu. Ouvi o desespero, mas por baixo dele ouvia uma solidão profunda e esmagadora. Beatriz Kensington tinha bilhões, mas não tinha ninguém para sentar com ela no escuro. O Dr. Galvão mencionou uma alternativa. Beatriz sussurrou, a voz oca, um protocolo experimental em Zurique. Envolve um procedimento massivo de células-tronco e enxerto de nervo, mas não é aprovado por nenhum órgão regulatório. E requer um doador vivo. Um doador? O doador precisa ser uma combinação genética impecável, uma tipagem HLA de 1 em 10 milhões, e o processo de extração colhe células tronco-neurais diretamente da base espinhal e óptica do doador. É incrivelmente perigoso. O doador pode sofrer danos nervosos permanentes, até paralisia. Nenhum conselho de ética no Brasil vai sancionar isso, e encontrar uma combinação antes de eu perder completamente a visão é estatisticamente impossível. Ela encostou a cabeça no vidro. Acabou, Paulo. Estou liquidada. Paulo fitou as águas escuras e agitadas do rio. Pensou na filha Lara, deitada num leito de hospital estéril, a respiração difícil, a pele pálida, aguardando um milagre que custava mais dinheiro do que ele conseguiria ganhar em 10 vidas. Sabia exatamente o que era ouvir que não havia esperança. Baixou completamente a divisória e se virou no banco para fitá-la. Olhe para mim, Beatriz, ele disse com firmeza, mas gentileza. Era a primeira vez que usava o primeiro nome dela. Ela ergueu o rosto coberto de lágrimas. Os olhos azul acinzentado intenso estavam vítreos e sem foco. A senhora não acabou, Paulo disse. A voz ancorando a realidade, a senhora vai lutar. Vamos comprar tempo para a senhora. Precisa manter o conselho afastado pelos próximos 4 meses enquanto a equipe médica procura uma combinação. Eu vou ajudar. Como? Ela riu amargamente. Não consigo ler um balanço. Não consigo nem navegar pelo meu próprio escritório sem tropeçar. Eu consigo, Paulo disse. Tenho memória fotográfica. Sou engenheiro. Entendo dados complexos. Vou ler os dossiês para a senhora toda noite até que os memorize. Vou guiá-la por cada reunião, cada evento, cada coletiva de imprensa. Vamos construir um sistema. Para o resto do mundo, a senhora continuará sendo a mulher de ferro. Ninguém vai saber. Beatriz fitou a silhueta borrada dele. Por que faria isso por mim? Eu pago o senhor para dirigir um carro, Paulo, não para cuidar de uma mulher cega. Porque se a senhora cair, a empresa cai. Se a empresa cair, eu perco o plano de saúde. Se eu perder o plano de saúde, Lara morre. Paulo declarou com honestidade brutal e sem adornos. Ambos temos algo que não podemos perder. Então fazemos um pacto. Aqui mesmo, eu a mantenho na luz e a senhora garante que minha filha tenha a cirurgia. Um silêncio frágil se instalou no carro, rompido apenas pela chuva. Devagar, Beatriz estendeu a mão para o espaço vazio entre eles. Paulo foi ao seu encontro na metade do caminho, apertando a mão fria e trêmula dela na mão quente e firme da dele. Acordo, ela sussurrou. Ao longo das 6 semanas seguintes, Beatriz e Paulo executaram o engano mais perigoso e de maior risco da história corporativa brasileira. Chamaram isso de protocolo sombra. Paulo se mudou para o quarto de hóspedes do extenso cobertura de Beatriz, no Jardim Paulistano. De dia, mantinha a fachada estoica de motorista e chefe de segurança. De noite, sentavam-se junto à lareira, à mesa de centro soterrada sob montanhas de documentos corporativos confidenciais. Paulo lia em voz alta projeções financeiras, contratos de fusões, disputas jurídicas, e Beatriz, com sua inteligência terrivelmente afiada, memorizava cada métrica, cada cláusula, cada vulnerabilidade. A visão dela deteriorou rapidamente. Na 5ª semana, ela era legalmente cega. Conseguia perceber mudanças de luz e formas vagas de móveis, nada mais.
O maior teste veio durante a gala anual de caridade da Kensington Cross, realizada no Museu do Ipiranga recém-restaurado. Era um evento que Beatriz precisava sediar, com 180 convidados, e o mais perigosamente, todo o conselho corporativo, incluindo Ricardo Belmont. Beatriz estava no saguão de mármore opulento do cobertura, usando um vestido de seda esmeralda deslumbrante. Encarava sem ver um espelho, as mãos trêmulas enquanto tentava prender o fecho de um colar de diamantes. Com licença, Paulo disse suavemente, aproximando-se por trás. As mãos grandes, surpreendentemente delicadas, pegaram o colar e prenderam o fecho. Vamos conseguir, ele disse, virando-a pelos ombros. Colocou um minúsculo ponto de ouvido personalizado em sua orelha direita, praticamente invisível sob o cabelo. Tenho a lista de convidados memorizada. Tenho a planta do salão mapeada. Só preste atenção à minha voz. Quando chegaram ao museu, os flashes dos fotógrafos cegaram Beatriz completamente, lavando a visão residual numa onda de branco dolorosa. Mas Paulo era uma parede sólida ao lado dela, o braço roçando o dela sutilmente para guiar a trajetória. Dentro do grande salão, o ruído era ensurdecedor. Beatriz estava no topo da escadaria central, 3 degraus descendo. Beatriz, a voz calma de Paulo crepitou no ouvido dela. Ele estava a 10 metros de distância, disfarçado no meio da equipe de segurança, observando cada movimento. Pé esquerdo primeiro. Isso. Mantenha o queixo erguido. O Belmonte está na sua 2 horas, chegando rápido. Beatriz colou o sorriso confiante característico no rosto e virou-se exatamente para as 2 horas. Ricardo, ela disse com suavidade, estendendo a mão precisamente quando Belmonte entrou no raio dela. Belmonte olhou levemente surpreso, tomando a mão. Beatriz, você está radiante. Ouvi dizer que o acordo Apex fecha semana que vem e está segurando uma taça de champanhe na mão esquerda. Tentando ver se vai esbarrar nela, Paulo sussurrou no ouvido dela. Desloque o peso levemente para a direita. Beatriz deslocou-se, evitando a armadilha com perfeição. Está, Ricardo, apesar dos seus melhores esforços para tornar o teto de responsabilidade prejudicial a nós. Com licença, preciso cumprimentar o prefeito. Por 4 horas, dançaram um balé perfeito e aterrorizante. Paulo a navegou ao redor de garçons, sussurrou os nomes de convidados antes que pudessem falar, e a guiou pelo discurso principal, cronometrando os passos até o púlpito. Quando finalmente voltaram ao sedã, as portas se fechando, Beatriz desabou contra o couro, arquejando. Ela alcançou às cegas o ombro de Paulo. Conseguimos? Ela riu, um som de alívio puro movido à adrenalina. Na verdade, conseguimos. Paulo não riu. Olhou para ela pelo espelho, o rosto tenso com uma agonia oculta. A senhora foi impecável, Beatriz. O que Beatriz não sabia era o que Paulo havia feito naquela manhã. Enquanto ela descansava, Paulo havia ido à clínica privada do Dr. Galvão, fora buscar os exames mais recentes de Beatriz, mas também havia solicitado um exame de tipagem HLA para si mesmo. Foi um pensamento desesperado e irracional, um engenheiro calculando matematicamente as probabilidades de 1 em 1 milhão. Os resultados haviam chegado. Paulo era uma combinação perfeita, um espelho genético impecável de Beatriz Kensington. O Dr. Galvão o havia chamado ao consultório, olhando para a documentação com incredulidade. Isso é estatisticamente impossível, Sr. Hayashi. O senhor é o doador de que ela precisa para o protocolo de Zurique. Mas devo avisá-lo, envolve a extração de tecido neural do seu quiasma óptico e da coluna vertebral. O risco para o doador é catastrófico. Há 40% de chance de cegueira permanente e irreversível, e 20% de paralisia. O senhor estaria destruindo a própria vida para salvar a dela. Paulo sentou-se na cadeira estéril da clínica, o peso do mundo desabando sobre ele. Pensou em Lara. Só no dia anterior, seus médicos haviam informado que o coração dela estava falhando mais rápido do que o previsto. Ela precisava da cirurgia de troca de válvula no prazo de 1 mês. Mas o plano de saúde da Kensington Cross estava atrasando a aprovação, classificando a válvula específica como experimental. Se Beatriz ficasse cega e perdesse a empresa, o plano de saúde seria anulado. Lara morreria. Se Paulo desse a visão a Beatriz,
Ela viveria, manteria a empresa e ele poderia exigir um preço, financiamento médico absoluto e garantido para a filha pelo resto da vida dela. Sentado no sedã, ouvindo a risada aliviada de Beatriz, Paulo tomou sua decisão. O sacrifício de um pai. Beatriz, Paulo disse, a voz incomum e rouca. Sim, Paulo, Galvão ligou. Paulo mentiu com suavidade, o coração se despedaçando em 1000 pedaços. Encontraram um doador na Europa. Uma combinação anônima. Vamos para Zurique. O sedã desceu sobre Zurique numa turbulência intensa, mas Beatriz mal registrou os solavancos violentos da cabine. Sentava-se rigidamente no banco de couro do jatinho, os olhos sem ver fixos na janela, onde sabia que os Alpes nevados surgiam além das nuvens. Ao lado dela, Paulo era uma presença quieta e estabilizadora, irradiando uma calma estoica que a impedia de entrar em colapso total. A clínica fica a 1 hora da pista. Paulo disse com firmeza, entregando-lhe uma xícara de chá quente e guiando os dedos dela com segurança até a porcelana. A equipe cirúrgica do Dr. Galvão já está preparada. Trouxeram o doador anônimo de avião. Tudo está indo exatamente conforme o planejado. Não entendo como encontraram alguém tão rápido, Beatriz murmurou, tomando um gole. O calor não fez nada para derreter o gelo nas veias. Uma combinação de 1 em 10 milhões. E essa pessoa está disposta a arriscar paralisia, cegueira, por uma estranha. Não faz sentido, Paulo. Quanto a empresa pagou? Paulo olhou para ela, a mandíbula enrijecida. Algumas pessoas não fazem coisas por dinheiro, Beatriz. Algumas fazem porque não têm outra escolha. Passara as últimas 48 horas executando o próprio protocolo Sombra. Enquanto Beatriz empacotava para a Suíça, Paulo havia usado o acesso irrestrito ao escritório do cobertura dela para criar um fundo fiduciário legalmente vinculante e irrevogável. Havia redigido um documento autorizando a liberação imediata e sem contestação de 3.200.000 reais das contas pessoais de Beatriz diretamente para o Departamento de Cardiologia Pediátrica do Hospital Albert Einstein. Havia guiado a mão de Beatriz para assinar, dizendo que era um NDA padrão para a equipe médica de Zurique. Era a traição definitiva da confiança dela, mas garantia que a cirurgia de válvula cardíaca de Lara aconteceria no momento em que Paulo fosse para a mesa de operações. Ele estava trocando o próprio corpo pela vida da filha. A clínica Neuroreabilitação Paracelsus era uma fortaleza de vidro e mármore branco, aninhada num vale remoto dos Alpes suíços. Quando chegaram, Beatriz foi imediatamente conduzida para uma série de procedimentos pré-operatórios e sedativos. Paulo, por sua vez, foi levado por um corredor subterrâneo estéril até a ala do doador. O Dr. Galvão o esperava num teatro cirúrgico austero. O neurooftalmologista parecia fisicamente doente, o rosto pálido sob as luzes cirúrgicas intensas. Senhor Hayashi, Galvão disse, a voz caindo a um sussurro agressivo. Preciso perguntar uma última vez. Como seu médico, imploro que reconsidere. Rodamos as simulações finais esta manhã. A extração requer a secção de uma porção microscópica da raiz nervosa lombar inferior para colher as células-tronco necessárias junto com a extração óptica. A probabilidade de paralisia nos membros inferiores subiu para 60%. O risco de cegueira permanente no olho direito é absoluto. O senhor não vai sair deste quarto o mesmo homem. Paulo tirou o paletó escuro, dobrou-o cuidadosamente e pousou-o numa cadeira de aço. Desabotoou o colarinho, o rosto uma máscara de resolução absoluta. A transferência para o Einstein foi confirmada. Paulo perguntou, a voz monótona. Galvão piscou, desestabilizado. Sim. Falei com o chefe de cardiologia há 1 hora. Sua filha, Lara, está sendo levada para a sala de operações agora. Ela está recebendo a válvula. Uma respiração profunda e trêmula escapou dos lábios de Paulo. O peso esmagador dos últimos 5 anos, as contas do hospital, as noites sem dormir, ouvindo a filha lutar para respirar, o terror desesperador de perdê-la, tudo isso se desprendeu dos ombros dele. Então estou pronto, doutor, Paulo disse, subindo na mesa cirúrgica. Tire o que ela precisar. Do outro lado do complexo, Beatriz jazia num crepúsculo induzido artificialmente. Seu último pensamento consciente antes da onda pesada e escura da anestesia a puxar para baixo foi sobre Paulo.
Ela percebeu, com uma clareza repentina e aterrorizante, que a perspectiva de jamais ver o rosto dele era muito mais devastadora do que perder o império de 50 bilhões. A cirurgia durou 16 horas. Foi uma guerra brutal e microscópica travada no fio da navalha da biologia humana. Galvão e sua equipe extraíram pacientemente o tecido neural precioso da coluna de Paulo e do quiasma óptico, transportando o corredor abaixo para enxertá-lo nas retinas deterioradas de Beatriz. Quando Beatriz finalmente emergiu da névoa anestésica 3 dias depois, o mundo era uma tela de branco agudo e agonizante. Mantenha os olhos fechados. Beatriz, a voz do Dr. Galvão, ecoou de recuperação. As bandagens estão sendo removidas. Suas pupilas estarão hipersensíveis à luz. Ajuste devagar. Beatriz sentiu a gaze pesada sendo cortada. Uma onda de ar fresco atingiu o rosto. Devagar, aterrorizada com o que poderiam não ver, abriu os olhos. A princípio, era apenas uma névoa de cores. Mas as cores foram se afiando. Coalesceram em linhas, formas e, finalmente, clareza absoluta. Ela viu o relógio digital na parede 14h47. Viu os fios individuais no cobertor estéril. Viu o Dr. Galvão de pé ao lado da cama, com ar exausto, mas triunfante. Consigo ver. Beatriz ofegou, lágrimas de alegria pura escorrendo pelas bochechas. Consigo ver. O enxerto foi um sucesso milagroso, Galvão disse, embora o sorriso não alcançasse os olhos. Seu sistema imunológico aceitou as células do doador perfeitamente. A visão está em 20/20. Beatriz se sentou, ignorando a dor surda no crânio. Onde está ele? Onde está o Paulo? Preciso dizer que salvou minha empresa, que se salvou minha vida. Galvão desviou o olhar, ocupando-se com uma ficha clínica. O Sr. Hayashi não está mais em Zurique, Beatriz. Teve que voltar para São Paulo urgentemente por uma questão de família. Beatriz franziu a testa, um arrepio de inquietação se instalando sobre a alegria. Ele foi embora sem se despedir? Ele lhe deixou isso, Galvão disse quietamente, entregando um envelope branco selado. Beatriz o abriu. A caligrafia era afiada e precisa. Beatriz, quando você ler isto, a mulher de ferro terá recuperado a visão. Você não precisa mais de um motorista para guiá-la no escuro. Pedi demissão da Kensington Cross. Por favor, não me procure. Minha filha precisava de mim de volta em São Paulo. Vença sua batalha contra o Belmonte. Construa seu império. Paulo. Beatriz fitou a carta, a tinta preta e nítida zombando dela. Tinha a visão de volta, mas o quarto de repente parecia imenso e vazio. Ele havia ido embora. 2 semanas depois, a sala de reuniões da Kensington Cross Enterprises era um campo de batalha. Ricardo Belmonte estava posicionado na cabeceira da mesa de jacarandá, parecendo satisfeito consigo mesmo. Havia passado o último mês coletando votos necessários do Conselho para acionar a cláusula de incapacidade médica. Os rumores sobre o comportamento errático de Beatriz na gala do museu haviam sido a munição principal. Não me causa nenhum prazer dizer isto, Belmonte anunciou aos executivos reunidos, mas a ausência recente de Beatriz, aliada aos seus conhecidos problemas visuais, nos deixa sem escolha. Pela estabilidade financeira da KCE, estou iniciando uma votação de desconfiança para removê-la como CEO. As pesadas portas duplas da sala de reuniões se abriram com uma batida violenta e alta. O cômodo ficou em silêncio absoluto. Beatriz Kensington entrou em passos decisivos. Não usava o habitual casaco protetor nem os óculos escuros. Usava um terno Tom Ford carmesim de corte impecável, parecendo uma deusa guerreira. Os olhos azul acinzentados estavam claros, ferozes e completamente focados. Caminhou direto para Belmonte, os saltos repicando ominosamente no piso de mármore. Ela não hesitou, não arrastou a mão pela mesa. Pegou o contrato impresso de 500 páginas da Apex Biolabs sobre a mesa dele, foi à página 4 e leu as letras miúdas impecavelmente a 1 metro de distância. Cláusula 4, parágrafo 2, a voz de Beatriz estralou como chicote. O teto de responsabilidade está fixado em 560 milhões. Uma tentativa flagrante de falir nossa divisão de P&D para encher os bolsos da sua empresa de fachada, Ricardo. Sim, eu vi o rastro de papel. Belmonte ficou da cor da cinza, Beatriz seus olhos. Nos disseram que você estava permanentemente. Disseram errado.
Beatriz o interrompeu, jogando o contrato enorme sobre a mesa. Estou com saúde perfeita. Mas você, Ricardo, está demitido. A segurança vai acompanhá-lo para fora do prédio. Se você tentar contatar meu conselho novamente, meus advogados vão te enterrar tão fundo que você não verá o sol antes de ter 80 anos. O conselho assistiu em admiração aturdida e aterrorizada enquanto Belmonte era retirado à força do recinto. A Mulher de Ferro havia voltado, mais implacável e brilhante do que nunca. Mas enquanto a adrenalina diminuía, a vitória tinha gosto de cinzas na boca de Beatriz. Ela voltou ao cobertura naquela tarde, servindo-se de um dedo de uísque. O silêncio do apartamento imenso era ensurdecedor. Ela sentia falta do murmúrio grave da voz de Paulo, lendo dossiês financeiros junto à lareira. Sentia falta do peso sólido da presença dele. Tirou o celular e discou o número que havia tentado uma centena de vezes nas últimas 2 semanas. O número que você discou está fora de área ou desligado. Beatriz bateu o telefone no balcão de granito. Algo estava errado. Paulo não teria simplesmente desaparecido assim, abandonando um emprego bem remunerado quando a filha acumulava contas médicas astronômicas. Ela precisava de respostas. Beatriz ordenou que o novo motorista, completamente inútil, a levasse à clínica particular do Dr. Galvão no Itaim Bibi. Ela ultrapassou a recepcionista, indo diretamente ao consultório privado de Galvão. Acabou o jogo, Hélio, Beatriz exigiu, batendo as mãos na mesa dele. Onde está Paulo Hayashi? Ele chantageou a empresa? Você o pagou para ir embora? Me diga a verdade. O Dr. Galvão ergueu os olhos da papelada, o rosto envelhecendo 10 anos em segundos. Soltou um suspiro longo e derrotado. Levantou-se, foi a um arquivo com chave e retirou uma pasta médica vermelha e volumosa. Estou quebrando todo o juramento hipocrático e todos os acordos de confidencialidade ao lhe mostrar isto, Galvão disse, a voz trêmula. Jogou a pasta sobre a mesa, mas você vai se destruir procurando por um fantasma. Leia. Beatriz franziu a testa, abrindo a pasta. Era um relatório cirúrgico de Zurique, mas o nome do paciente no topo não era o dela, era Paulo Hayashi. Ela percorreu o texto com os recém-restaurados olhos voando sobre o jargão médico. Tipagem HLA, combinação impecável, procedimento, coleta de células tronconeurais, complicações, secção grave do nervo lombar inferior, degeneração bilateral do nervo óptico. A taça de uísque que ela segurava mentalmente estilhaçou. O quarto girou, não de cegueira, mas de horror puro e irrefreável. O doador anônimo, Beatriz sussurrou, o ar saindo dos pulmões numa torrente dolorosa. Era ele? Paulo deu a sua visão para mim? Ele não deu apenas a visão, Beatriz, Galvão disse suavemente. A extração neural da coluna causou danos nervosos catastróficos. Ele trocou o próprio corpo pela vida da filha. Criou uma transferência de 3.200.000 das suas contas para o Einstein antes de entrar na mesa cirúrgica. Era a única forma de salvar o coração dela. Sabia que a senhora nunca consentiria com isso, então mentiu. Lágrimas, quentes e velozes, turvaram a visão perfeita de Beatriz. Onde está ele? Ela engasgou, o coração se partindo em milhares de cacos afiados. Hospital Albert Einstein, Galvão respondeu. Cardiologia pediátrica. Beatriz não esperou o motorista. Saiu correndo da clínica, cruzando as calçadas molhadas de São Paulo nos saltos altos, acenando para um táxi. A viagem até o hospital foram os 20 minutos mais longos de sua vida. Ela irrompeu pelas portas duplas da ala de cardiologia pediátrica, o peito ofegante. Ignorou a equipe de enfermagem e percorreu o corredor longo e bem iluminado até o quarto 514. Ela parou na soleira, a respiração parando na garganta. Ali, sentado ao lado de uma cama de hospital onde uma menina pequena, pálida mas respirando dormia serenamente, estava Paulo. Ele estava numa cadeira de rodas motorizada. Uma manta de lã pesada cobria as pernas. Usava óculos escuros e opacos, olhando fixamente e sem ver para a parede. O homem poderoso e inabalável que havia carregado pelas trevas era agora prisioneiro do próprio corpo destroçado. Beatriz cobriu a boca para sufocar um soluço, mas o som escapou. A cabeça de Paulo se voltou imediatamente para a porta. Quem está aí? Ele perguntou. A voz afiada, instintivamente protetora da filha. Beatriz entrou lentamente no quarto.
Contornou as cadeiras estéreis e ajoelhou-se diretamente ao lado da cadeira de rodas dele, pousando as mãos sobre as pernas imóveis. Seu idiota absoluto, ela soluçou, enterrando o rosto no colo dele. Seu idiota lindo e completo. Paulo ficou imóvel. Reconheceu o perfume caro dela, a cadência da voz. As mãos grandes e trêmulas o alcançaram às cegas, encontrando os ombros dela, subindo para tocar a pele macia do rosto. Beatriz? Ele disse, a voz grossa de emoção. Você não deveria estar aqui. Você deveria estar governando o mundo. Não me importo com o mundo. Ela chorou, olhando para os olhos cobertos pelos óculos. Você me deu os seus olhos, Paulo. Você quebrou a sua coluna para me salvar. Por quê? Por que faria isso? Não fiz para salvar a senhora. Paulo mentiu suavemente, um sorriso triste nos lábios. Fiz para salvar a Lara. Roubei 3.200.000 reais da senhora, Beatriz. Sou um ladrão. A senhora deveria me mandar prender. Você não roubou nada, Beatriz disse com veemência, apertando as mãos dele. Ganhou 1000 vezes mais, mas mentiu para mim. Deixou-me acreditar que um estranho me salvou. Deixou-me acordar na luz enquanto acordava no escuro. Foi uma troca justa. Paulo sussurrou, uma lágrima escorregando por baixo dos óculos escuros. Lara vai viver. A nova válvula cardíaca dela está perfeita. E você mantém seu império. Ele sacudiu a cabeça levemente. Sou apenas um engenheiro. Você é a mulher de ferro? Não, Beatriz disse, a voz caindo a um voto baixo e inabalável. Ela se levantou, inclinando-se sobre a cadeira de rodas, pressionando a testa contra a dele. Não sou a mulher de ferro sem você. Você foi os meus olhos quando não conseguia ver. Foi a minha força quando estava aterrorizada. E agora vou ser os seus. Paulo sacudiu acabítico. Estou cego. Sou um homem destroçado. Não consigo mais te proteger. Não preciso de proteção. Ela sussurrou com ferocidade. Preciso de você. Ao longo do ano seguinte, o mundo assistiu em admiração atordoada enquanto a notória e fria CEO bilionária da Kensington Cross Enterprises transformava fundamentalmente a sua vida. Beatriz não escondeu Paulo. Mudou-o e a Lara para o espaçoso cobertura no Jardim Paulistano. Contratou os melhores fisioterapeutas e neuroespecialistas do mundo. Reestruturou todo o império de 50 bilhões de reais, estabelecendo uma fundação filantrópica massiva dedicada à cardiologia pediátrica e pesquisa em doenças autoimunes, batizando-a de Fundação Hayashi. Paulo jamais recuperou a visão e permaneceu confinado à cadeira de rodas, mas estava longe de estar destroçado. Tornou-se o assessor mais afiado de Beatriz, a memória fotográfica e a mente de engenheiro, ajudando a navegar fusões corporativas junto à lareira do apartamento. Não eram mais CEO e motorista, eram parceiros, forjados no fogo do sacrifício absoluto. Numa véspera de Natal nevosa, que Curitiba raramente conhece, mas que aquele ano surpreendeu. O cobertura estava cheio do som de risadas. Lara, de 8 anos, as bochechas coradas e o coração batendo forte e regular dava voltas em torno da enorme árvore de Natal. Beatriz estava sentada no sofá macio, observando a menina com um sorriso suave e genuíno que o público raramente via. Ela olhou para Paulo, sentado ao lado dela, a mão repousando confortavelmente no joelho dela. Ele a puxou mais. Ela está abrindo a casinha de bonecas primeiro. Beatriz narrou suavemente, encostando a cabeça no ombro de Paulo. Está rasgando o papel aos pedaços. Paulo sorriu, envolvendo-a com o braço e a puxando para si. Me conta exatamente como está. Está. Beatriz sussurrou, beijando a bochecha dele enquanto fitava a família que haviam construído sobre as cinzas dos momentos mais sombrios de cada um, como tudo o que eu poderia querer.